nós vamos hoje, com alegria, ouvir sobre missões através da vida do irmão Rodrigo. Amém? Eu convidado para estar conosco. Irmão Rodrigo, por favor, em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, né, por todo o carinho, amor que a igreja dispensou. E Ele vai contar para nós, na verdade, o que aconteceu, né, Rodrigo? Sim. Amém? Com muita alegria. Deus abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, por essa oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um pouco da experiência do que nós vivemos lá durante uma semana no Camboja. Com muita alegria que eu vou dividir essa experiência com vocês. Hoje eu estou um pouco mais tenso do que das últimas vezes, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzindo e vai colocando no coração de cada um de vocês aquilo que Ele colocou no meu coração lá. E, primeiramente, eu queria declarar que tudo aquilo que eu vou dividir com vocês, as experiências, os milagres que aconteceram, eu estou aqui somente representando nós como igreja e para glorificar o nome do Senhor. Porque nada lá aconteceu através por causa de mim ou por causa das pessoas que estavam lá conosco. Mas o que aconteceu lá é porque o poder de Deus estava se movendo, o poder de Deus, a misericórdia, a justiça dele estava sobre aquele país. Então, tudo que eu vou falar aqui é para a glória do nome do Senhor, é para glorificar o nome dele. Amém? Então, para começarmos, eu quero fazer alguns agradecimentos primeiro. Quero chamar 3 pessoas aqui para representar aquilo que eu vou estar agradecendo. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa experiência que Ele nos deu como igreja, por esse primeiro passo de missões na Igreja Novo Israel de Deus. Então, toda a honra, toda a glória eu entrego a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu naquela cruz para que tudo isso acontecesse. Porque eu fui para o Camboja debaixo de um envio de Jesus Cristo. Como está lá em Mateus, capítulo 28, como está em Marcos, Jesus disse, para irmos por todas as nações e pregarmos o Evangelho. Então, foi isso que eu fui fazer lá. Então, eu queria convidar minha esposa, Débora, que vai representar a minha família. Eu quero convidar o pastor Wilson e a pastora Júnia, representando a Igreja de Cristo, representando a Igreja Novo Israel de Deus. Acho que a gente tem aprendido muito com os pastores, com a pastora Júnia, com o pastor Wilson, a importância da honra. Damos honra àqueles que devem honra. E vocês merecem essa honra através da vida dos pastores. Então, eles estão representando a honra que eu quero entregar a vocês. E a Débora representa a minha família, que deu todo o suporte durante esse tempo. Porque por mais que nós estamos cobertos de oração, por muitos de vocês, não foi fácil para eles também. Eu ligava em casa, o Pedro via as fotos, minha com as crianças, ele ficava com ciúmes, ele não entendia, ele achava que o pai ia ficar por lá, tinha abandonado ele. Era um momento de férias das crianças, então para a Débora também veio... Porque, querendo ou não, quando nós chegamos à noite em casa, os maridos, a gente dá uma força para a esposa, né? A gente cuida dos filhos juntos. Mas sem a minha presença lá, ficou um pouco mais difícil para ela. Mas o Senhor derramou graça, o Senhor derramou o amor dele, foi dando forças e estamos hoje aqui para glorificar o nome dele. Amém? Então eu quero agradecer a minha esposa, Débora, por toda a dedicação, por todo o carinho, por ela entender este chamado do Senhor, porque não é um chamado do Rodrigo, é um chamado da família, e é um chamado da nossa igreja. Eu fui só como primeiro passo. Esse é um chamado para a nossa igreja. Amém? Então eu quero agradecer você, obrigado. As nossas crianças, né? E eu quero agradecer os nossos pastores por todo o apoio, pelo pastor e pela pastora ter aberto as portas aqui da igreja para que eu fizesse uma apresentação para vocês lá no início. Foi legal porque quando o pastor orou por mim, quando eu falei para ele sobre o projeto, que eu tinha tomado a decisão de ir,
Ele acabou de orar e falou assim: Rodrigo, eu sinto como se eu estivesse com você lá no Camboja. Eu consigo sentir a cidade, as pessoas, a comida. Foi uma coisa bem sobrenatural, né, pastor? E aí a pastora no discipulado, a Débora falando para a pastora: mas o Rodrigo ainda está em dúvida. Toda a pastora: dúvida com o quê? É para ele ir. Né? Então o Senhor foi confirmando. Aí depois eu fui falando com alguns amigos aqui em particular, aquilo foi confirmando no coração do Senhor, no nosso coração, e aí eles nos enviaram em oração. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque vocês me suportaram financeiramente, vocês me suportaram em oração, e sem vocês, igreja, Novo Israel de Deus, isso não poderia ter acontecido. Então eu agradeço a cada um de vocês pelas orações, Hoje vocês já estão vendo que eu sou meio emocional também, hoje vai ser assim. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês fizeram a missão de vocês junto comigo, essa foi a primeira, né? E vai ser a primeira de muitas dentro da nossa igreja. E eu trouxe um presente para a igreja, e eu vou entregar para o pastor e para a pastora. Este presente, ele representa esse primeiro passo que a Igreja Novo Israel de Deus deu. Esse presente representa a primeira nação que nós visitamos com missões, porque muito mais virão, né? Não só em missões fora, mas em missões urbanas, em missões em outros estados do país. Isso é apenas o começo. Amém? Então eu queria entregar para vocês, pastores, este presente, que representa isso, é um presente para a nossa igreja. Pode. Deixa eu aqui embaixo. Essa é a bandeira do Camboja, que vai simbolizar esse início de missões na nossa igreja. Então essa é a primeira nação que nós... Muito obrigado, pastores. Muito obrigado, igreja. Obrigado. Eu sei que estão todos curiosos por causa da mala, mas segura a curiosidade aí, que isso daqui vai ficar para o final, hein? Vamos lá, Vinícius? Então aqui a gente tem... Eu quero começar com um versículo, essa apresentação. Se vocês quiserem a Bíblia de vocês, em Marcos 16, de 15 a 20, mas para adiantar, até para a gente dar uma dinâmica, eu já vou lendo aqui, tá? E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de teres falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então aqui é um mandamento do Senhor que fala que nos envia. Nos envia para os bairros, nos envia para as cidades, para os estados e nos envia para as nações. E o Senhor diz que quando nós irmos, sinais e maravilhas acompanharão a nós. Nós teremos autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios e teremos autoridade no nome de Jesus para impor as mãos sobre os doentes e eles são curados. E essa parte aqui que está em amarelo diz que os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E a palavra foi confirmando-se a palavra com sinais que acompanhavam. Então, para que esses sinais e essas maravilhas continuem acontecendo no dia de hoje, nós precisamos ter
o mesmo ato que esses discípulos tiveram. Nós temos que ir, nós temos que sair do lugar onde nós estamos e seguir o mandamento do Senhor. Amém? O segundo está lá em Romanos 11:12, que diz o seguinte: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva, dom espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Então aqui, Paulo está falando que ele estava indo para Roma, ele queria derramar, dividir alguns dos dons que ele tinha recebido com aquelas pessoas. Então hoje eu estou aqui para dividir com vocês, para entregar a vocês dons que o Senhor me entregou lá, para que a fé de vocês sejam encorajados da fé e eu seja encorajado com a fé de cada um aqui. Amém? Vamos pro próximo. Então, algumas coisas que eu queria observar dessa missão. Eu vi as mãos missionárias em ação lá. Então, o Senhor confirma para nós que todos nós podemos tocar em missões. E o pastor falou muito isso antes da minha ida para o Camboja, que ele falava para a igreja: mesmo que vocês não estivessem presentes, viajando comigo fisicamente, bastava vocês crerem e serem um comigo, que o Senhor nos levantaria para as missões. Então foi isso que aconteceu. Vocês se levantaram e um comigo em oração, financeiramente, e essa viagem aconteceu. Muitas das coisas que eu vou contar aqui para vocês aconteceram por causa da unção do Senhor e porque havia unidade. Havia unidade entre as pessoas que estavam fazendo a missão no campo e havia unidade com duas igrejas que enviaram essas pessoas. 3, uma igreja lá em Hong Kong, que nós oramos aqui terça-feira por eles, no Tadel. Uma igreja chamada Two Rivers Church, que é Dois Rios, a igreja Dois Rios, que fica em Phoenix, nos Estados Unidos, e a igreja Novo Israel de Deus aqui no Brasil. Então, essas 3 igrejas, elas se uniram em oração, elas se uniram em intercessão, e nós só estávamos agindo aquilo que vocês estavam orando aqui como igreja, em unidade. E essa viagem ela foi marcada por muitos milagres e maravilhas de cura. Muitas das pessoas estavam ouvindo lá o Evangelho de Cristo pela primeira vez na vida deles. Só para recapitular, dentro do Camboja, 1% da população é cristão. Desse 1% é dividido um percentual em católicos e um percentual de protestantes, de evangélicos. Então, 1% para aquela população equivale mais ou menos eles têm uma população de 16 milhões de pessoas, então 160 mil pessoas apenas são cristãos. E o Senhor também, Ele nos dava os lugares onde nós estávamos entrando, como diz lá em Josué 1:3, que diz que todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Por isso a importância da gente ir. Para a gente ter esses lugares, para que o Senhor dê esses lugares a nós precisamos ir. Isso, para mim, essa viagem missionária é a confirmação que nós, a Igreja de Cristo, continuamos a escrever o livro de Atos. Para quem já leu o livro de Atos, sabe do que eu estou falando. Para quem não leu ainda, eu encorajo a ler. É um livro que aumenta a nossa fé, mostra o poder do Senhor em ação, mostra o ministério do Espírito Santo em ação. E essa viagem foi essa continuação. Os mesmos milagres, as mesmas coisas que eu li no livro de Atos, desde o momento da minha conversão, eu vi acontecendo lá. Eu vi a gente pôr nas mãos e as pessoas sendo curadas. Eu via nós entrando nos templos não cristãos, e as pessoas naquele momento aceitando ao Senhor com muito fervor, assim como Paulo entrava nas sinagogas e muitos judeus eram convertidos, mas quando eles voltavam no mesmo templo, havia uma resistência. Muitas das vezes não deixavam nem Paulo entrar naquele templo, e isso aconteceu com a gente também. Nós fomos num templo budista por 2 vezes, no sábado que eu cheguei, no domingo que eu cheguei e no sábado que eu fui embora. No sábado que eu fui embora, os caras não deixaram a gente entrar lá. Por quê? Porque como acontecia quando os apóstolos entravam nos templos, os negócios deles ali eram encerrados, porque o poder de Deus era chegado. Era a cura do Senhor chegando, era a paz, o amor do Senhor chegando ali, sem esperar nada em troca.
Então, amém, isso é uma introdução. Vamos lá? Então, aqui a foto de um avião. Eu estava indo aqui de Pequim para o Camboja. Pequim é na China. E aí eu estava no avião, lá no meio da viagem, eu dormi umas 2 horas, estava bastante sono, que eu não dormi muito durante as noites, os dias, a viagem de avião. Mas glória a Deus que quando eu cheguei no Camboja, eu fiquei dentro de aviões por volta de 30 horas. É claro que descendo, subindo, mas no total deu 30 horas de avião. E normalmente eu viajo, às vezes, a trabalho por 10 horas, eu já fico muito cansado. Mas dessa vez a graça do Senhor estava realmente sobre mim, que eu não senti o cansaço. Eu cheguei lá já animado, já pronto para poder fazer a obra, e assim a coisa aconteceu. E aí, durante essa viagem, teve um momento que eu fui no banheiro. E eu estou lá na fila esperando, vieram 2 monges. 2 monges com traje de monge, né? Eles também estavam aguardando para o avião. Aquele momento foi a primeira batalha espiritual que eu tive, dentro dessa viagem. Veio toda uma opressão, veio uma intimidação sobre mim. E ali eu fiquei meio, sabe, você fica meio com medo, com receio. E aí eu voltei para o meu banco. E aí o Senhor foi me ensinando, foi me fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele vinha me ensinando, já quando eu fiz outras viagens de treinamento com essa turma que eu estava indo lá para o Camboja, que é o quê? É entrar em posição, é começar a declarar a presença de Deus naquele lugar. Então, dentro do avião, eu comecei a declarar que só existe um Deus, esse Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus criador dos céus e da terra. Comecei a declarar que Jesus Cristo tinha vencido a morte e o inferno, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Então, fui declarando, somente declarando o poder de Deus. Eu não fui amarrando, não fui repreendendo os demônios, porque naquele momento era importante eu mencionar o poder de Deus naquele lugar. Amém? E com isso, a atmosfera daquele lugar mudou. Através de um coração de adoração e louvando ao Senhor, a atmosfera mudou. Então, toda aquela opressão, o avião é como se fosse um ambiente de total paz. E o amor do Senhor estava sobre ali. E ali eu terminei a viagem e fomos embora. Amém? Próximo. Aqui no primeiro dia, quando eu cheguei no Camboja, nós fomos visitar esse templo budista. Então você entra no templo, aqui do lado direito e do lado esquerdo, vocês veem alguns tapetes, ali você deixa a sua sandália. Lá no Camboja é muito pó, muita terra, é um país que está ainda se desenvolvendo. Então, quando você vai nas casas, nas igrejas, nos templos, você tira o seu sapato e, como uma forma de respeito a toda a cultura, aquele povo, você entra descalço dos lugares. Então, era isso que a gente fazia. Aqui é a entrada do templo. Então, aqui, se você for analisar, praticamente todas as religiões e o diabo, que é ele que influencia, eles copiam exatamente aquilo que o Senhor decretou como lei, como mandamento, como práticas. Então, se você for pegar e fazer uma analogia com o templo onde os judeus tinham ali o encontro com Deus, eles entregavam as ofertas, aqui seria o pátio, daí tem um nome, o átrio do pátio, né? Aonde eles vinham, se banhavam, lavavam as mãos para poder começar a se purificar. Então você pode ver que ali, na verdade, não tem água, mas são elementos, incensos que eles deixam ali na porta para começar a purificação, para poder entrar dentro do templo. Aqui é um pouco o que eles fazem lá. Então eles entram neste templo para agradecer aos deuses budistas ali, acendem vela, entregam comidas, que são as práticas da religião budista. E aí você me pergunta, puxa, Rodrigo, mas como que vocês entram nesse lugar? Né, às vezes a gente está numa casa, opressa, a gente já quer sair. Aqui, primeiro a gente tem toda uma preparação antes. Então a gente ia no ônibus, ia ali durante o ônibus louvando, adorando ao Senhor. E íamos muito em oração em línguas, declarando quem Jesus Cristo era, a vitória de Jesus, liberando o poder de Deus sobre os lugares. E quando nós chegávamos nesses lugares, nós estávamos ali como cordeiros.
Jesus Cristo foi para a cruz como cordeiro. Ele foi quieto, ele foi mudo. Ele foi em direção à obediência àquilo que ele tinha que cumprir ali. E nós entramos nesses lugares como um cordeiro, mudo, quietinho, mas em oração ao Senhor. Ali balbuciando, declarando o poder de Cristo sobre a vida daquelas pessoas. Declarando que Jesus quer salvar, Jesus quer curar, Jesus quer libertar cada vida dessas. E ali a gente fica pelo menos uns 40, 50 minutos em oração, e a gente está ali como as outras pessoas, visitando o local, mas em oração. E de repente, no de repente de Deus, vem a glória dele sobre aquele lugar. E aí você sente uma paz que é inexplicável, porque a paz de Jesus Cristo não é a paz no mundo, mas é a paz que ele dá. É uma outra paz. E você, pelo Espírito Santo, você reconhece quando essa paz chega. E aí, o que acontece? Nesse momento, você toma a autoridade de falar com as pessoas. Enquanto a gente não sente essa paz, a gente não chega oferecendo para as pessoas uma oração, querendo abençoar elas. Mas a partir do momento que a gente vê que Jesus Cristo fez que com toda a força maligna que estivesse naquele local se dobrasse perante ele, é o momento da gente agir. E aqui é uma analogia do que foi feito com a Arca da Aliança, quando lá no livro de Samuel, o povo de Israel eles tinham se rebelado contra o Senhor, e o Senhor permitiu que os filisteus ganhassem uma guerra e levassem a Arca da Aliança. Quando essa Arca da Aliança chegou no território filisteu, eles colocaram esta arca dentro do templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E a arca ficou ali paradinha. E todos nós sabemos que a arca representava a presença de Deus. E aí, quando a arca passou a noite ali, no outro dia, quando eles acordaram, Dagon estava caído. Aí eles acharam estranho, levantaram Dagon. No outro dia, passou a noite, no outro dia Dagon tinha caído, a estátua tinha caído, a cabeça estava quebrada e as mãos. Então aqui, quando nós estamos neste lugar, nós entramos lá como a Arca da Aliança. A presença do Senhor está sobre nós. E porque a presença do Senhor está sobre nós, a palavra de Deus diz que todos os principados e potestades estão sobre os pés de Jesus Cristo. Então eles se dobram e o Senhor fala assim, toma o lugar é de vocês. Como nós falamos aqui no começo, que Josué, no livro de Josué, Deus disse que onde a planta do nosso pé pisar, Ele nos daria aquele lugar. Amém? Vamos passar. Então aqui é uma outra parte do pátio, só para vocês terem uma noção de como que era ali o espaço. Pode passar mais uma. Aqui eram os instrumentos onde eles tocam os louvores para os deuses budistas. E aqui era bem engraçado que a filha de um amigo meu, ela tem 8 anos. Enquanto eles iam tocando, e nós íamos andando ali pelo templo, clamando o poder de Deus sobre aquele lugar, ela ia fazendo danças proféticas. Ela ia dançando naquele lugar. E através da dança, o Espírito Santo ia agindo e ia derramando a presença dele sobre aquele lugar. Vamos lá? Aqui é um senhor, eles ficam sentados nesse tapete, e é como se fosse, por exemplo, uma leitura de mão, uma leitura de tarô, só que com objetos do budismo. Então a pessoa senta, ela tira lá um cartãozinho, um papelzinho, e ele lê para ela. Aí a lei é como se fosse ela querendo saber um pouco mais sobre o futuro dela, né? A ansiedade sobre o futuro. E aí no final essas pessoas entregam dinheiro para ele. Aí ele tinha volta um pouquinho, ele tinha essa pessoa que ajudava ele ali também. Pode passar. E aí depois ele recebeu o dinheiro. Pode passar. E aí a gente gente, isso é muito importante falar para vocês. Na ousadia do nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo, porque nós sentimos que o Senhor tinha nos dado aquele lugar, nós começávamos a montar o nosso espaço para que a gente pudesse abençoar pessoas. Então esse daqui é meu amigo Steve, ele era o líder da missão, então ele colocou um tapete igual o rapaz e sentou, e a gente ia chamando, falou assim, nós temos um amigo nosso que ele pode orar por você e pode te abençoar também, você quer? Ah, quero. Aí a pessoa sentava, o Senhor
o Senhor movia em dons sobre nós. Então aqui era muito, a gente tinha um mover muito grande no dom de palavra de conhecimento. Então o Senhor dava alguma coisa referente àquela pessoa, ele falava, ali era a porta aberta que o Senhor nos dava para nós pregarmos o Evangelho. Então, glórias ao Senhor, que Ele é Ele que abre essas portas para que a gente possa agir. E aí o Steve, era muito engraçado, eu tinha aprendido isso com ele, porque em dezembro do ano passado, nós fomos numa feira de esoterismo lá nos Estados Unidos, e a gente fez mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, Paulo mesmo dizia, né, para a gente se fazer fraco com os que são fracos e forte com os que são fortes. Então, em vez dele, dobra aqui o joelho, né, essas coisas, não, ele fala assim, ó, me dá a sua mão. Aí a pessoa dava a mão, ele colocava a mão em cima, e ali ele ia abençoando aquela pessoa. Ia dando aquilo que o Senhor ia dando e ia abençoando. E neste momento, muitas das vezes o Senhor mostrava uma doença, uma dor que aquela pessoa tinha, e aí a gente ia, orava, aquela pessoa passava a dor, ela era curada, era abençoada, e nesses bate-papos, nesses momentos de oração, muitos deles aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Era a primeira vez que eles estavam sentindo o amor de Deus na vida deles. Era a primeira vez que eles estavam sentindo o poder do Senhor sobre eles. Aí foi engraçado que o pessoal começou a deixar aquele local, onde o rapaz ia lendo ali algumas... a sorte para o pessoal, e eles começaram a vir para cá. Passa aí. Aí o rapaz lá, que tinha o negócio dele, começou a ficar meio tenso, meio nervoso, começou a ficar ali do nosso lado, querendo que a gente saísse. Se você ler no livro de Atos, você vê algo parecido com isso. Pode passar. Aí a gente falou assim, tá bom, nós vamos sair, mas só se você deixar a gente orar por você primeiro. E aí ele falou, não, tá bom, vou orar. E aquela ali é a esposa dele, a Weiwei. O menino agachado é a Sophie, é um menino que ele viveu toda a vida dele no orfanato, agora ele está estudando na capital, está fazendo faculdade, então eles voltam para os orfanatos para ajudar as outras crianças e para ajudar a missão, quando nós temos esse grupo. Então o Senhor tinha um desejo no coração de Deus para que o nome de Cristo fosse glorificado naquele país. Então isso daqui são atos de que nós estamos glorificando o nome do Senhor. Porque nós, tudo pecador como eu e você. Mas o Senhor, Ele queria agir. E aí o Senhor nos colocava em ação, através de nós. E o Senhor, Ele quer operar através da tua igreja, com o poder do Espírito Santo para abençoar vidas. Ele só está procurando corações dispostos. No dia que o Mateus pregou na terça-feira passada, foi? Ele estava pregando, a mesma coisa, era nesse sentido, que o Senhor estava procurando pessoas para poder usar, para poder abençoar outras vidas. E naquele dia de manhã eu estava indo para o meu trabalho, eu não tenho visão aberta, de tipo assim, eu estou vendo vocês, mas eu via no meu espírito, o Espírito Santo sobre a nossa cidade, procurando corações para poder pousar. Então, hoje, eu creio que o Senhor está procurando nossos corações para poder estar sobre nós e poder nos usar na célula, na igreja, Novo Israel de Deus, neste bairro, nessa cidade. Porque tudo que aconteceu lá, pode acontecer aqui, porque o livro de Atos é uma continuação, e é a igreja que continua escrevendo. Amém? Volta um pouquinho. Essa daqui é a filha dele, a Noel, tem 8 anos, ela que fazia as danças proféticas, e tinha alguns momentos, algumas pessoas que a gente estava orando por cura, para que a pessoa abrisse o coração para o Senhor, e nada acontecia. Ela vinha na sinceridade de criança, na inocência de criança, que é aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Ela impunha as mãos, e aí orava muito em línguas, a pessoa recebia a cura, a dor era aliviada. Então, o Senhor nos chama hoje, para nós termos o coração como o dela. Só se colocar à disposição. O Pai vai fazer o restante. Né? Eu aprendi, até estou lendo um livro que eu estou dividindo com o pastor, dividi com o Eduardo também, que Deus a revelação dele é o seguinte: lá no céu
você vê isso em Apocalipse, tem 24 posições que já estão, já tem os 24 anciões lá. Então a área de gerência já está ocupada. Cabe a nós a área de vendas. Então cabe a nós sairmos e vendemos e declararmos e pregarmos o Evangelho de Cristo. Amém? Aqui aí são pessoas que a gente foi orando por cura. Esse rapaz a gente orou por cura, acho que ele estava com dor no pulso, e ele foi curado. Pode passar. Esse rapaz aqui foi muito engraçado, ele estava com dor na coluna, também nós oramos. Todas essas pessoas que eu estou falando para vocês, elas foram curadas. Elas estavam reclamando de dor, estavam reclamando de uma enfermidade, e depois que nós orarmos, elas davam testemunho dela. E esse daqui foi muito engraçado, porque depois, quando ele recebeu a bênção do Senhor, ele começou a chamar outras pessoas ali no templo, que ele sabia que estava doente, para que nós pudéssemos orar também. Vamos passar? Esse senhor aqui foi a minha primeira experiência pessoal, porque até então eu estava vendo Steve, a esposa dele. Nós estávamos num grupo de mais ou menos acho que eram umas 15 pessoas, não, umas 13 pessoas, 12 pessoas. 10 eram americanos da igreja Two Rivers Church, eu do Brasil e mais uma pessoa de Hong Kong. Mas aqui o pessoal dos Estados Unidos não tinha chegado ainda, só estava eu e a família do Steve, mais o pessoal local. E aí eu vi o Steve orando, daí colocava a mão nas pessoas, as pessoas eram curadas. E a gente fica naquela... Todos nós precisamos passar por uma barreira de credulidade que é muito sutil. E aí eu estava parado nessa barreira de credulidade, porque eu achava que isso era só, de repente, uma pessoa que ora 24 horas por dia. E aí a gente começa a viajar. Aí nós saímos do templo. O Soupi me chamou, Rodrigo, vem cá. Esse rapaz quer que você ore por ele. Eu falei, amém, vamos lá. Aí eu falei, Senhor, é contigo. Né? Eu vou fazer a minha parte, como está na Bíblia, impor as mãos, e o Senhor faz. Ele tinha dor nos joelhos e dor na coluna. Era o joelho direito. Aí eu coloquei a mão, comecei a orar. Aí eu senti o joelho dele mexendo. Eu falei, eita Deus. E aí começou a mexer. Aí eu orei. Parei e falei assim, e aí, como que tá? Tá bem melhor. E aí ele começou a testemunhar. Ele falou assim, quando você estava orando, o meu joelho começou a mexer. Aí eles falam, só para vocês entenderem, eles falavam na língua local, esse rapaz traduzia para o inglês, e aí a gente acabava conversando. Ele falou assim, quando você orou, o joelho estava mexendo e estava pegando fogo no meu joelho. E eu falei assim, Eu falei assim, mas está 100%? Não está 100%. Eu falei, vamos orar para estar 100%. E a gente vê muitos vídeos desses, a gente às vezes desacredita. Mas aqui o Senhor está colocando hoje uma pessoa que testemunha a vocês que no livro de Atos isso já estava escrito, e eu vivenciei isso para a glória do Senhor, para que vocês sejam corajados na mesma fé. Glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. E aí oramos de novo. Ele falou, não, agora está 100%. Daí mexia, fazia assim e tal. E aí, e é legal, porque quando você glorifica o Senhor sobre o que acontece, você sente uma alegria no coração, mas logo ela passa. É claro, você fica aquela alegria, mas você não fica aquela empolgação. Nossa, eu fiz uma oração e o negócio aconteceu. Não, porque você sabe exatamente que você não fez nada, mas foi o Espírito Santo através de você que curou aquela vida. E aí você segue vida normal. Você vai ser, tá bom, vamos para o próximo, agora vamos embora. Porque uma barreira de incredulidade tinha sido quebrada. Agora, para a gente começar a orar pelos outros, era a consequência. Então vamos lá. Aqui é para mostrar um pouco da comida deles. Eu gostei muito. É uma comida assim... qual que é a característica da comida deles? Vegetal, legumes, carne, porco. Eu comi rã aqui, eu gosto. Mas só que tem alguns pratos que são muito apimentados e a maioria deles é um pouco de ensopado. Então, quem não gosta de coisas ensopadas, talvez vai ter dificuldade para comer lá. Mas o sabor e o tempero, riquíssimo. Assim, acho que é uma comida, eles têm muita influência da China na comida deles. Muito gostosa. Só que são muito, muito mais limpos que os chineses. Eu peguei o avião dos Estados Unidos para a China, o banheiro daquele jeito. Até o comissário, é comissário que fala, né? Comissário de bordo, ele fala, não acredito.
Olha o estado que está isso daqui. Daí ele ficava assim, daí colocava a luva, colocava um negócio uma máscara, porque o negócio estava terrível. Vamos lá? Aqui é uma fruta típica de lá, chama durian. Ela parece com a jaca, mas é fedida. Pensa no negócio fedido. Eu não tive muita coragem de comer, não. O Steve, que é o meu amigo, ele se saboreia. Ele e a filha dele, a Noel, acho que ela tem o mesmo paladar dele. Eles se saboreavam, adoravam. Eu falei, não, tô fora. Esse daqui era engraçado. Tinha uma loja da Havaianas lá. Acho que alguém comprou a franquia e estão vendendo. Eles usam muito chinelo lá, né? Eles usam muito esse tipo de calçado. Só que é caro lá. O preço, vai ser, a gente paga aqui uns 30 reais a média. Lá é uns 90. É bem caro. Então, quem quiser fazer revenda de Havaianas lá, vai ganhar um dinheiro e ainda vai fazer missões. Vamos lá. O ônibus. Esse é o ônibus que nos levava todos os dias para os orfanatos, para os templos. Nós chamávamos deste ônibus o ônibus da glória de Deus. Neste ônibus, o Senhor operava maravilhas, o Senhor ativava dons na gente. A gente ia na caminhada em adoração e louvor ao Senhor, declarando o poder de Deus sobre aquele lugar. A gente ia passando, o Senhor ia mostrando como... Para quem assistiu aquele filme Rapunzel, quando acho que a mãe dela toca no cabelo, começa a brilhar e vai para todo o cabelo. A gente via os campos assim que a gente ia passando na estrada, era verde de um lado, verde de outro, e as luzinhas do Senhor passando. E é como se ele anunciasse falando, aonde vocês estão passando, a minha glória está chegando, e eu estou trazendo uma mudança para este povo. E todas as vezes que a gente ia... deixa eu só abrir aqui. Glória a Deus. E aí todas as vezes que a gente voltava dos lugares onde a gente via as curas, via o poder do Senhor em manifestação, o Steve, ele liderou esse grupo assim com a maestria do Senhor. Ele tem um dom de mestre. Fazia de uma forma natural, que às vezes ele levantava a mão, o grupo se reunia. Mas assim, sabe aquele levantar a mão com um sorriso, com uma graça? Ele tinha esse dom. Daí ele levantava e falava assim, pessoal, vamos falar do testemunho de hoje. E aí cada um ia dando o seu testemunho, e ali mesmo a gente já ia dando a glória para o Senhor. E quando nós chegávamos no hotel, depois da janta, nós tínhamos uma finalização do dia, e era a mesma coisa. Nós dávamos o testemunho daquilo que aconteceu do dia, porque a gente se espalhava e às vezes não dava para contar. E aí ali a gente ia dando a glória para o Senhor. Então a gente não dormia sem glorificar aquele que realmente fez todas as coisas durante aquele dia. Aí é um templo hinduísta, chama Angkor Temple. Acho que é um dos maiores templos hinduístas que existe. Ele é do ano de 1200, alguma coisa assim. Este lugar, o Camboja, ele tem um secretismo muito grande, que antes era hinduísta, depois se tornou budista. E aí lá eu aprendi que o budismo vem do hinduísmo, porque o hinduísmo tem a crença do politeísmo, né, que é a crença em vários deuses. É politeísmo? Tá certo, né? Politeísmo é a crença em vários deuses. E aí o cara que foi chamado de Buda, não é que ele se rebelou, é como se ele tivesse uma outra revelação de Deus falando, eu concordo com o politeísmo, mas eu não concordo com a questão da casta, porque o hinduísmo está muito relacionado à casta. Então, por exemplo, o cara que é pobre, ele vai ser pobre para o resto da vida, que é como se fosse o karma dele, né? Ele não pode ir para outra classe porque ele não nasceu naquela classe. E aí o Buda, ele falava assim, não, eu concordo com a crença dos outros deuses, mas o Senhor, ele trouxe uma evolução para o povo. E aí ele montou o budismo. Aí começou o budismo. Mas eles se convergem, eles vêm das mesmas raízes. Pode mudar? E aí a gente ia visitando nesses corredores, e ali a gente ia declarando o poder de Deus, ia declarando o poder do Senhor, para que as pessoas deixassem de ser escravizadas por aquilo que eles aprendem ali. E aqui é engraçado que, na época da ditadura, em 1975, o governo oposto aos ditadores se refugiou aqui, neste templo. Porque falou assim, é templo budista,
a gente vai estar lá, os caras vão respeitar e a gente não vai ser resgatar, eles não vão vir até aqui para poder nos matar, para poder nos assassinar. Só que eles confiaram no Deus errado. Os ditadores entraram, mataram todos, eles eram jogados no lago que tinha muito jacaré, como comida para os jacaré, e todas as estátuas dos deuses deles foram cortadas por esses ditadores. Então, o único que dá segurança é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Exércitos, é Jesus Cristo. Só Ele é a nossa segurança. É só nele que a gente pode se refugiar. Amém? Vamos lá? Pode passar. Aqui eram 2 monges, então os monges você não pode tocar neles. Mas a gente tinha o Senhor tinha colocado uma coisa no nosso coração de nós orarmos e abençoarmos esses monges. Então nós conseguimos orar por aquele primeiro rapaz ali de branco, esse segundo da bolsa amarela, e o último estava resistente. Os outros estavam com dores, oramos, o mesmo processo, passou a dor, foram curados. Pode passar mais uma? Aí o Senhor, e aí o pessoal tentando convencer ele para orar, tudo. Aí ele falou assim, que ele não precisava, que todas as vezes que ele tinha alguma dor, ele se posicionava da forma como eles meditam, e os espíritos vinham e davam força para ele. E aí o Senhor me deu uma ousadia de falar para ele, posso orar por você e você sentir o poder do verdadeiro Espírito, o Espírito Santo sobre você? E aí ele falou, não, beleza, pode. Daí oramos. Daí eu orei por ele e tal, abençoando, declarando o amor de Deus sobre ele. De repente, daí acabou a oração, eu falei assim, e aí, como você está se sentindo? Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu aqui, mas quando você estava orando, eu sentia algo se mexendo dentro de mim. E eu falei para ele, é o Espírito Santo de Deus, Ele te ama. Daí a gente vai declarando glórias ao Senhor, glórias a Deus, que é Ele que ama essas pessoas. Ele que ama essas pessoas. E aí, daí a gente, depois disso, tem momentos que você leva a pessoa, de repente, a aceitar Cristo, mas tem momentos que não é aquilo que o Espírito Santo quer fazer naquele momento, ele só quer colocar uma semente. Alguém vai colher essa semente, mas aquele momento, o seu momento é só da semeadura. Nós semeamos, abençoamos, declaramos o amor de Deus e fomos embora. Aqui a gente orando lá dentro, esse é um rapaz como aquele do outro templo, e ele permitiu que nós orássemos por ele por cura, abençoarmos, pode passar. Aqui já é no orfanato. Qual que eram as dinâmicas nos orfanatos? Eu vou falar aqui porque a gente vai passar bastante fotos agora. Nós chegávamos no orfanato, as crianças sentavam, nós nos apresentávamos, falávamos o nosso nome, falávamos quem nós de qual país que nós éramos. Aí entregávamos presentes para eles, entregávamos roupa, entregávamos brinquedos. E depois nós fazíamos uma apresentação de dança. E aí o Senhor me tocou no negócio lá para vocês, meninas. Vocês podem fazer um estrago no bom sentido, né, para a glória de Deus. Não sei, visitando uma escola pública, visitando um orfanato. Porque o que eu vi o Senhor fazendo aqui, através da dança, foi poderoso. Assim, a alegria dele sendo derramada através da dança, o amor dele sobre aquelas crianças. Então, ore por isso, não sei. Foi isso que veio no meu coração lá. E aí, aí brincávamos, dançávamos para ele, eles dançavam para a gente, depois a gente interagia jogando futebol. A criançada adora o Brasil, a criançada adora o Neymar lá. Então, quando eles sabiam que eu era do Brasil, achavam que eu era um craque, que o Neymar. Mal sabem eles como eu jogo nessa muca. Batendo e não. E é engraçado que teve um cara no hotel lá, que ele me conhecia, porque eles são tudo miúdos. Ele falou assim, joga com a gente aí um dia, porque se você estiver lá, os caras não vão me bater, não. Mas ele nem sabe que eu jogo de zagueiro. Vai jogar eu e o Chico lá. Ó, Chico, a gente vai guardar os caras, hein? Vamos lá. E aqui a gente já tinha entregado o presente, nós oramos pelas crianças, vamos lá? Aqui na entrega dos presentes. E esse tempo com as crianças foi maravilhoso, porque no primeiro dia que eu estava com eles, eu fiquei assim, nossa, Senhor, mas a gente está aqui derramando alegria, e depois eu vou embora, né? Como vai ficar essas crianças? Daí ele falava assim no meu coração, Rodrigo, o seu amor é muito pequeno para o que eles precisam. Você não vai estar aqui todos os dias, mas eu vou estar com ele todos os dias. E aquilo foi confortando, foi colocando glória a Deus, Senhor. Aleluias.
Glórias ao Senhor, porque Ele fala aos nossos corações e Ele revela. E aquilo confortou e consolou meu coração a semana inteira. Então, quando você vai precisar... É que assim, eu não sei no orfanato que não seja... Por exemplo, no orfanato que não é dirigido por cristãos, eu não sei como que é. Mas orfanatos onde tem pastores, que são os dirigentes de orfanato, eu posso declarar para vocês, é um lugar muito abençoado. Então, você pensa que você vai levar bênção para as crianças, mas são as crianças que trazem a bênção para a gente. E é uma alegria tremenda. Aqui a gente estava dançando com o menininho lá, e aqui a gente já estava orando por eles, a gente abençoava, e durante as orações, o Senhor é maravilhoso. Ele ia dando palavras para aquelas crianças. Ele ia dando profecias de encorajamento, profecias de envio. Muitos deles não entenderam o que era derramado sobre eles. Mas porque nós estávamos declarando na terra apenas aquilo que o Senhor já tinha declarado no céu. Já escreveu no livro da vida de cada criança deles os propósitos deles. Isso foi muito lindo. Aqui é uma foto com todo o grupo lá fora. Pode passar. Aqui é daqueles milagres um pouco mais, sei lá, são sobrenaturais que a gente acha que você nunca vai ver. Esse menino, ele tem 20 anos. Há 5 anos atrás, o Steve esteve lá. Ele já era bem miúdo. O irmão dele era alto e ele bem miúdo. O Steve tinha orado para ele crescer. Naquele momento, ele tinha crescido, acho que uns 2, 3 centímetros. E quando nós voltamos, o Steve ficou impressionado, porque ele tinha crescido realmente perto do que ele era. E ele volta, e ele queria continuar crescendo. Aí nós oramos por ele. Eu tenho um vídeo, porque daí vai prolongar muito, mas qualquer hora eu posso passar para vocês. Ele cresceu 3 centímetros depois dessa oração. O Steve marcou no começo da oração, e depois ele marcou no final. E o que acontece? São milagres que vão fortalecendo a sua fé, e aí você tem a certeza que porque você está orando, o Senhor vai operar. O Senhor vai operar. Às vezes você não vai ver aquele milagre naquele momento, mas o Senhor fez o milagre. Amém? Aqui, já no outro dia, eu fui nessa missão. Essa missão ela foi organizada por uma organização chamada CEAPEC. A CEAPEC foi fundada na década de 80 pelo pastor Mark Gubert, lá nos Estados Unidos. E o foco desta organização é ir pelas nações, através da oração, abençoar essas nações, e aí o Senhor vai dando projetos para eles. Então, o Steve, que é o meu amigo, ele faz parte do corpo diretivo dessa nação, ele é o responsável por missões, então foi o Steve que organizou essa missão, debaixo da organização CEAPEC. E a CEAPEC, a matriz é nos Estados Unidos, eles têm filiais em outros lugares, mas eles têm projetos na Guatemala, na China, Tibete, Laos, Vietnã, Tailândia, toda aquela parte sul ali da Ásia. E aí, nesse momento, a CEAPEC, dentro do Camboja, ela faz um trabalho com as crianças através de 4 colunas. Paternidade, que são os orfanatos. Educação, então eles dão aulas de inglês e reforço escolar. Eles ensinam, tem cursos profissionalizantes. E o outro é a parte de medicina. Então eles levam médicos, dentistas para lá. Eu estou orando pela Juliana aí com eles um dia, porque as crianças precisam da saúde dentária. E aí, através do trabalho de educação nos orfanatos, as crianças... Então, assim, dentro do Camboja, eles têm 23 províncias. Províncias são estados. E eles começaram no Camboja com um orfanato em uma província, agora eles estão em 15. O objetivo é chegar em 23. E o trabalho com essas crianças é tão bem feito que essas crianças começaram a ter destaque na escola. A nota deles era mais alta do que a média. E aí chamou a atenção de um governo local. E aí esse governo local chamou a CEAPEC para uma reunião e quis entender o que estava acontecendo, porque as crianças dos orfanatos estavam tendo notas maiores do que a média. Aí ele explicou como é o sistema e aí eles convidaram eles para ajudá-los a escrever um protocolo para as escolas daquele estado, para que eles tivessem a mesma metodologia de ensino. Então, nesse dia, a turma toda foi para uma escola,
Volta lá na outra. A turma toda foi para as escolas, aí o Steve me chamou a Linda, que é aquela da ponta, e a Tina, que é da CEAPEC, que estava organizando tudo para a gente, para nós orarmos por uma família. Era uma moça, que ela é irmã de um daqueles meninos que eu mostrei a foto, e ela estava com câncer. Só que a família não queria falar para ela que ela está meio que numa fase terminal. Aí o Senhor nos manda lá. Ficamos 2 horas nessa casa. Nós pensávamos que íamos orar por cura, mas na verdade o Senhor nos levou lá para orar por cura interior. Aí o Senhor foi mostrando alguns medos, alguns traumas que ela tinha um medo de morrer igual a mãe, ela tinha medo que Deus não ia mandar provisão. E aí a gente foi ministrando, foi mesmo como que a gente faz? Uma ministração. E aí ali ela foi pedindo perdão, ela foi renunciando algumas coisas. No final, ela e o marido aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E a fisionomia deles era completamente diferente. Nós chegamos lá com uma fisionomia de morte e saímos de lá, eles tinham fisionomia de vida. Então, pela fé, nós cremos que a cura foi feita, né? E eles vão, depois a gente vai ouvir o testemunho. Porque nós, não sei se vocês conhecem, ele não está aqui com a gente hoje, mas nós temos uma pessoa aqui, através das orações aqui da igreja, através das orações que os pastores fizeram para eles, ele foi curado do câncer. Ele estava em fase terminal, não era, pastora? O Lúcio? Vamos lá. Aí, depois que saímos dessa casa, fomos nesse orfanato orar especificamente por essas 2 crianças aqui. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, lá a unção de cura sobre nós era tão grande que teve um dia, na terça-feira, que eu passei a noite inteira com diarreia. Diarreia mesmo. Aí, beleza. Daí eu fiquei com aquela diarreia, falei pro pessoal, não vou tomar café da manhã, não. Vou ficar aqui no quarto. Enquanto eu estava no quarto, eles oraram por mim durante o café da manhã. Quando nos encontramos, eles falaram, e aí, Rodrigo, como você está? Tá um pouquinho melhor. Eu falei, porque a gente orou por vocês. A diarreia foi embora. Passei o dia como se eu não tivesse nada durante a noite. Todo mundo sabe que a diarreia você tem à noite e depois você continua durante o dia. Mas o Senhor operou um milagre aquele dia. Peraí, deixa eu ver. Aí esse menino ele tinha os pés atrofiados, mas enquanto a gente estava orando por ele, o Senhor falava que para Deus não há limitações, que Ele vai realizar na vida deste menino aquilo que Deus tem de planos para ele. E Deus disse que ele vai ser uma pessoa muito importante para deixar claro que Deus se faz forte no meio dos que se sentem fracos. E que Deus vai ser glorificado através da vida deste menino. E para a menina, nós também oramos por cura. E o Senhor disse que os anjos dele vai visitá-la durante os sonhos e vai curar ela nessas experiências. Também oramos por um menino que estava sentindo dores no intestino e não estava respirando bem. É que eu fui marcando tudo isso para poder passar para vocês. E oramos por outras 2 meninas que estavam com febre. As 2 estavam com febre. A da direita, o Senhor falava que estava separando ela para a obra dele. E a outra, você via o amor dela por Cristo nos olhos dela. Era uma coisa assim, tremenda, que é aquela que está com um negócio aqui no... E o Senhor falava que ele se alegrava muito desse amor que ele tem, que ela tem por ele. E Deus ama essas crianças, porque essas crianças vão mudar aquela nação. Amém? Então vamos para a próxima. Aí são as crianças que a gente encontrou lá na escola pública, que eles estavam. Neste momento eles tinham acabado de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eles tinham recebido uma pregação, praticamente quase que todos oraram. Aqui é um pouco da estrada lá. A estrada é assim durante todo o país. Então você tem uma parte que está reformada com asfalto, outra parte com cascalho, passa. Outra parte é de terra, passa. E aí, por exemplo, no último dia que a gente estava voltando para a cidade base, a gente rodou 270 quilômetros para voltar. Demoramos 8 horas. Normalmente, 270 quilômetros você roda em 3 horas. Por quê? Porque é um país que ainda está se desenvolvendo. Aqui, de novo, no outro orfanato, pode passar. Aqui a gente dançando com as crianças. Aí, jogando bola. Achava que estava mostrando alguma coisa para eles. Aqui nós almoçamos nos orfanatos. Que delícia a comida, gente. Uma comida... A Débora aqui brincava comigo, porque tudo eu falava que é uma delícia, mas realmente é. E quanto mais simples a comida, mais gostosa era a comida.
E as moças lá do orfanato estão nos servindo, as crianças servindo. Aí a CEAPEC levava também os refrigerantes, água para a criançada. Pode passar. Aqui a criançada com a gente. Aqui, cada cidade que a gente vai lá, na entrada da cidade tem a figura de um Deus que é o Deus predominante daquela cidade. Então, cada cidade dessa que a gente ia, a gente descia da van, descia aquele grupo para lá, ia lá, orava, abençoava as pessoas, orava pelas pessoas. Os caras ficavam tudo assim, olhando, porque era como se fosse um evento da cidade. Mas ali nós estávamos realmente abençoando a vida deles. Olha lá, a turma lá, a gente orando pelas pessoas, pode passar? Nós estávamos orando pelas pessoas. Aqui, no final da tarde, vamos fazer um pouco de lazer para essa criançada. Daí levamos eles para o hotel, para nadarem nas piscinas lá, daí compramos pizza. Dá uma experiência dessa para eles, né? Um momento de alegria. Aqui já no outro lugar, ó, a gente fazendo as voltas e orando e declarando o poder de Deus. Aí já num outro templo. Aqui, ó, esse rapaz, primeiro aqui, ele é um professor de matemática. É um menino jovem, tem uns 18 anos, e ele estava ensinando matemática para esses outros. Daí eu cheguei lá e falei assim, posso abençoar a sua vida, posso orar por você? Eu falei, eu sou cristão. Eu falei, glória a Deus pela sua vida, abençoamos ele. E aí é dentro de um templo budista. Então, nenhum lugar é de outros que não seja do Senhor. Todos os lugares é do Senhor. E se nós tomarmos isso como uma verdade, nós podemos entrar em todos os lugares. Tá? Porque quando você está lá, é claro, existem os principados, existem as potestades, existem os dominadores de trevas, aqueles que governam, existem os espíritos maus agindo naquele lugar. E aí eles fazem o quê? Te intimidam, começam a te questionar, você tem autoridade para falar aqui? Eles começam a manipular as pessoas, e os espíritos mal agem nas pessoas para que elas façam o mal mesmo. Mas nós entramos nesse lugar como luz, nós somos luz nessa terra. E aonde a luz está, as trevas são dissipadas. A questão é que, como veio a intimidação, muitos de nós abandonamos aquele lugar. Muitos de nós abandonamos aquela família da célula que não está indo. Muitos de nós não visitamos aquele vizinho porque é muito problemático. Mas a sua visita lá, a sua persistência, na verdade, quem tem que ficar intimidado é quem está lá e não a gente. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Que é isso que a palavra de Deus revela para nós. Nós temos que pegar a verdade da palavra e praticarmos. Pastor, passei bastante, né? Hã? Então vamos lá. O Espírito Santo está errado. Depois ele vai confortando o coração de todo mundo. Aqui um outro orfanato. Vamos lá? Pode passar? Aqui. Então, cada orfanato que tinha, a gente fazia toda a interação com as crianças, mas nós não abandonávamos o ao redor. Então, a gente tinha com algumas crianças que falavam inglês para nos ajudar a orar por pessoas. Então, a gente ia no vilarejo, orava pelas pessoas, orava pelas famílias. E cada casa que nós entrávamos, eles tinham como se fosse uma casinha de culto ao Buda. Mas nós entrávamos porque o Senhor ama aquele país, Ele ama aquelas pessoas. Ele não ama os nossos comportamentos de pecado, mas Ele ama cada um de nós. Aqui era uma senhora que a gente foi orar no começo dela, descobrimos que ela era cristã, mas o marido estava doente, oramos pela família. Pode ir. Aqui as crianças... lá no orfanato, a gente tinha acabado de dar os presentes, pode passar. Aqui é uma coisa interessante, a gente tinha acabado, volta um pouquinho, a gente tinha acabado de entregar, daí a gente deixou as crianças sentadas e o Steve falou assim, agora vamos dividir em 2 grupos. Um grupo vai orar por essas crianças para que elas recebam o batismo do Espírito Santo e outras vão orar pela cura, porque tem crianças que estão enfermas, doentes, vocês vão orar pelos doentes. Como eu já via daquela pegada da semana inteira orando pelos doentes e vendo o poder de Deus se movendo, eu falei assim, Senhor, eu queria orar para as crianças receberem o batismo pelo Espírito Santo, porque eu nunca tinha orado por isso, pelas pessoas. Porque eu quero aprender, né? Na hora que eu acabei de falar, daí eu falei assim, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na hora que eu acabei de falar isso, o Steve, Rodrigo, você vai orar pelos enfermos. Eu falei, amém, Senhor. Então vamos embora. Aí
eu vi essa menina. Ela me chamou a atenção porque ela estava sentada, se escondendo com um tampão no ouvido. Eu falei, vem aqui. O que está acontecendo com você? Ela falou, já faz uns dias, eu estou com dor no ouvido, parece que tem alguma coisa se mexendo, não sei se é mosquito, não sei se é água. Eu falei, então tá bom. Aí começamos a orar. Eu, a Danai e a Paola. Eu fiquei só aquele de exceção, porque a menina, o princípio é o mesmo. Mulher, coloca a mão em mulher, homem, coloca a mão em homem. Então a Danai colocou a mão nela e a gente está aqui em oração. Aí a Danai orando, e a gente orando, e ela, e aí, como tá? Puxa, tá doendo ainda. Orando. Daí o Senhor foi dando algumas orientações. Fala para ela tirar o tampão. Tira o tampão. Aí oração. Agora, inclina a cabeça dela. É orando. Aí o Senhor falou assim, ó, coloca a mão nessa parte aqui. Começamos a orar e colocar a mão nessa parte. Nessa hora começou a sair a água do ouvido dela. Aí, em vez da gente continuar a oração, a gente para porque você fica maravilhado, né? E aí, como tá? Nossa, tô sem dor nenhuma. Parou o barulho, saiu tudo. E o Senhor, glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Papai. Glórias a Deus. E foi um milagre assim que marcou, porque fisicamente a gente viu, né, a cura acontecendo. Vamos passar, ali a Danai, a Paola, passa. Aqui essa criança, ele tem o pé atrofiado, então ele anda mancando, porque uma perna é menor do que a outra. E os pés, volta. Os dedos deles, não, ele não tem os dedos. Daí começamos a orar para que a perna dele esticasse um pouco mais, para que ele tivesse mais mobilidade. Aí depois que nós oramos, o Senhor fez a perna esticar. Volta. Se você pegar outra foto como essa, você vai ver que teve alguns centímetros ali que a perna esticou. E aí oramos também para que os dedos comecem a crescer. Então o Senhor começou o milagre e nós cremos que da próxima vez que a gente voltar lá, a coisa vai estar 100%. Amém? Vamos lá? Aqui mais um almoço. Vamos embora. Antes dessa foto, eu acho que eu não coloquei. Daí fomos para outros lugares, oramos para um senhor também, que ele tinha problema na coluna, a perna também cresceu. E esse foi mais engraçado, porque as crianças miúdas, né, estão ainda com aquela questão da orfandade, do abandono, estão sendo curadas, sendo restauradas, eles não falam muito. Mas esse senhor, ele falou. Ele falou assim, enquanto vocês estavam orando, eu sentia minha perna crescendo. Então é o Senhor testificando para a gente não ter dúvida. Eu estou fazendo milagres aqui. Amém? Aqui, agora... volta. Aí, beleza. Aí acabou a semana, vimos muitos milagres, vimos muitos sinais, o Senhor fazendo meu coração pegar fogo, fala lá para a igreja, que o que você viu aqui, você quer que eles façam lá, né? E aí, lembra que eu falei? Os milagres aconteceram porque havia unidade. Muitos de nós aqui estamos em célula, o líder muitas vezes chama, vamos visitar, vai visitar uma família, vai visitar o fulano, ou vamos comigo, e às vezes a gente fica aquela resistência, eu não vou, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho coisas mais importantes do que isso. E aí, por causa dessa nossa resistência, nós não vemos esses milagres acontecendo. Nós não abençoamos as vidas do jeito que nós temos que abençoar. Porque o líder, o Senhor, Ele não enviou, se você pega Lucas 10, Lucas 9, que o Senhor estava enviando os apóstolos, depois enviou os discípulos, o Senhor nunca enviou eles individualmente, eles enviaram sempre em 2. E o Senhor também quer enviar a gente 2. O líder está louquinho para fazer esses milagres com as pessoas que estão na célula dele, nas famílias que estão em volta, mas muitas vezes ele não tem um parceiro de oração. Então que isso toque o coração de vocês, que o Senhor quebre toda a resistência que há no coração, para que a gente veja essas sinais e essas maravilhas que eu vi lá no Camboja, a gente possa ver aqui no Brasil, possamos ver aqui nas nossas vilas, possamos ver na vida das famílias que a gente toca. Amém? Então vamos lá? Aí, volta um pouquinho. Não, mais, aí. Então, acabou tudo, aí nos despedimos, foi uma maravilha, e aqui eu quero dar um reporte para vocês. Do dinheiro que vocês levantaram para me auxiliar nesta viagem, mas o Senhor também levantou muitas pessoas fora da igreja para nos ajudar. Foi uma coisa tremenda.
Tremenda, foi poderoso essa questão do envio financeiro. E por que veio o envio financeiro? Porque tomamos como igreja uma decisão de enviar e de ir. Quando você toma a decisão de tomar conta das coisas do Senhor, Ele toma conta do resto. Foi por isso que aconteceu. E aí eu estava nos Estados Unidos, uma irmã em Cristo, da nossa igreja, não vou revelar, mas ela sabe que é ela. Ela mandou uma mensagem e falou assim: Rodrigo, eu tenho mais um valor aqui para te dar. Eu falei: puxa, mas agora que eu estou aqui não dá para eu trocar o dinheiro. Eu falei assim: aguarda aí que daí quando eu voltar, eu vou ver as necessidades lá, a gente vê o que ele faz esse dinheiro. Então você vê, o Senhor continuou derramando as bênçãos. E assim também foi com o pessoal lá nos Estados Unidos. Quando eles tomaram a decisão de ir, começou a vir muita provisão. Os brinquedos que nós entregamos lá, o rapaz que levou, ele ia doar com o dinheiro dele. O Senhor falou: não, pede que eu vou dar para as crianças através de outras pessoas. Fazendo que ele fizesse prova do Senhor, com uma direção do Senhor. Aí ele colocou no Amazon sobre o projeto que nós devemos fazer e os orfanatos. Aí algumas empresas que trabalham com material de esporte começaram a mandar tudo aquilo que a gente entregou lá. Então, as decisões, elas fazem a coisa mover. Então, a sua decisão de se colocar mais à disposição da sua célula para que essas coisas aconteçam, vai fluir. Porque a sua disposição, através da sua disposição, o Senhor vai fazer os milagres. Amém? Aí fomos embora, despedimos. Eu não falei tudo aí. Daí tá bom, daí levantei o dinheiro. Desse dinheiro, em dólar, eu converti para o dólar, todo o dinheiro que foi arrecadado deu R$1.100. Desses R$1.100, R$700 eu paguei para a CEAPEC, para os custos de diária, de hotel e alimentação. Gente, nós fomos muito abençoados pela organização da CEAPEC. O dia lá é muito intenso. Às vezes eu vejo a Ana Paula aqui na intercessão, junto com as meninas e o André, eles saem daqui exaustos. Eu falo assim: nossa, mas como isso? Como a gente passou o dia inteiro lá em oração, no final do dia você está acabado. Mas a estrutura que eles prepararam para a gente foi maravilhosa, e glória a Deus pela vida deles. Continue orando por essa organização. Eles têm um projeto de que eles querem vir para o Brasil, e eles querem atingir mais pessoas através das caminhadas de oração, mais países. E aí os $400 que sobrou, $200 eu guardei para abençoar as 4 crianças que eu coloquei lá no Instagram. E os outros $200 nós ofertamos na vida daqueles meninos que estão hoje voltando para os orfanatos, para liderar os orfanatos, e que estão nas universidades. E aí eu entreguei para o pessoal da CEAPEC para abençoar a vida deles. Eu estou procurando aqui para ver onde... a foto das crianças vai estar no final. E aí os outros $200 eu já paguei lá, já deixei os outros $200 para poder arcar com as despesas das 4 crianças que nós adotamos, que é o primeiro mês. Mas no final eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Então vamos para a próxima. Aí eu fui... Eu viajei da cidade base e estava voltando para cá. E fui para a capital. Aí encontrei o... Como que é o nome dele mesmo? O nome deles é bem diferente, gente. Com Kia. Aí, como eu estava indo para a capital e ia ficar lá 5, 6 horas esperando o próximo voo, a Tina da CEAPEC falou assim: não, Rodrigo, eu vou levantar alguém da CEAPEC, lá um dos meninos, para poder mostrar a cidade para você um pouco. Aí chegou com Kia, conheci ele, menino simpático, menino assim que, com 8 anos, a CEAPEC, porque as crianças que têm um destaque maior no inglês, eles mandam para os Estados Unidos. Essa criança tem aulas de inglês durante 6 meses, volta para o Camboja, daí essa criança ela começa a dar lição de inglês para as outras crianças. E o Conquia foi para os Estados Unidos com 8 anos. Então ele tem um grande futuro. Eu não lembro qual que é o curso que ele está fazendo na faculdade. Aí ele falou assim: Rodrigo, eu vou te levar para você conhecer o Palácio Real, porque lá no Camboja eles têm rei. Aí coloquei minha mala, aí ele chamou um tuk-tuk, que é esses carrinhos com moto, e coloquei minha mala ali e tudo, fomos embora. Vamos lá. Aí estou tudo feliz, vamos lá, vamos conhecer a cidade. E aí cheguei lá, descemos, daí quando nós descemos do tuk-tuk, aí eu peguei minha mochila, aí o piloto lá do tuk-tuk falou assim: a mala você pode deixar aqui que eu guardo. Aí eu fiquei assim, eu falei: como que?
Você conhece ele? Não conheço, eu tenho o telefone dele e tudo, pode deixar. Fala, tá bom. Aí começamos a passear para a cidade, eu feliz lá, alegre. Ali era a rainha, ali atrás do palácio, pode passar. Não, volta. Aí eu estou lá no palácio, e volta, e vamos embora. Aí fiquei umas 2 horas passeando. Aí eu falei assim, agora vamos embora, que eu quero ir para o aeroporto, quero descansar um pouco, tudo. Aí chegamos lá. Falei, Coquinha, e aí? E o rapaz? Vou ligar para ele. Só caía na caixa postal. Aí passou meia hora, nada de a gente achar esse rapaz. Daí ele falou assim, talvez ele está por aqui, porque não pode estacionar aqui. Falei, faz sentido, então vamos procurar. E procure, e nada de achar esse cara. Passou 1h30. Eu falei, Conqui, você conhece ele mesmo? Não, sabe o que foi? Eu estava lá perto da minha casa e tem um ponto de tuk-tuk lá perto. Então eu peguei ele, daí ele me deu o telefone, eu achei que eu ia conseguir falar com ele. Eu falei, mas você não conhecia ele antes? Ele falou, não. Eu falei, você não acha que o cara levou a minha mala embora? Ele falou, agora eu estou achando. Aí o menino começou a ficar triste e tudo, e eu também por dentro assim nervoso. Mas eu não, graças a Deus o Senhor me deu paz de não expressar nada daquilo que estava lá dentro. Eu fiquei na paz. Aí eu falei assim, Coquinho, não tem jeito. Aí, antes da viagem, o Senhor tinha me dado uma direção para eu... Aí eu ia trabalhar nos Estados Unidos mais uma semana depois dessa viagem. Aí eu falei com um amigo meu lá da GOR, da empresa onde eu trabalho, eu falei assim, você pode levar uma mala de trabalho para mim? Posso. Aí o Senhor me lembra, eu falei, tá vendo? Você já levou uma mala de trabalho. Eu falei, puxa, é mesmo, então nem... beleza, amém. Eu já perdi essa mala, mas a outra que é importante, o meu trabalho está aqui. Vai estar lá nos Estados Unidos me esperando. Aí entramos no tuk-tuk, daí eu falei assim, Conqui, vamos embora, vamos para o aeroporto, já perdemos mesmo, vamos embora. Aí eu vi que ele estava bem triste, daí eu falei assim, Conqui, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, não é sua culpa, aconteceu. Eu também não fui para o date, daí eu lembrei daquela passagem que fala para a gente ser manso como a pomba, né? Esperto como a cobra. Eu falei assim, eu não fui esperto como a cobra, como a serpente. Então, não é culpa sua, isso acontece, às vezes as pessoas têm o coração delas voltado para o mal. Mas vamos orar aqui, vamos abençoar a vida desse rapaz, vamos perdoar ele. Daí fizemos uma oração, primeiro fizemos uma oração perdoando o rapaz, fiz uma oração para que o Senhor consolasse o coração desse menino, e também eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, quem usar essa roupa, abençoa, para que aquela unção que o Senhor colocou em mim nessa semana chegue até ele. E aí, no meu coração, no meu espírito, eu sentia como se eu ia ter a mala de volta lá no check-in. Mas eu falei, isso é impossível, já perdi. Aí fui, fiz o check-in, subi lá para a parte interna do aeroporto, daí estou lá esperando tudo. Daí já tinha descansado no coração, eu falei assim, puxa, agora eu tenho que ligar para a Débora, o que eu vou falar para ela? Falei, tá bom. Na hora que eu estava me preparando para falar para ela, ele me mandou uma mensagem, Rodrigo, estou com a sua mala. Falei, como? Ele falou, na hora que a gente saiu daí, eu voltei lá, eu peguei um amigo meu, voltei lá onde a gente estava, e o cara estava lá, me esperando. Aí eu não sei se o cara estava lá mesmo e foi para lá, ou porque eu também estava orando. E o grupo todo da missão, eu já tinha colocado no grupo, todo mundo orando para que o Senhor colocasse arrependimento no rapaz para que ele voltasse. Mas no final, ele voltou lá, a mala estava lá, e aonde eu recebi a mala de volta? Aonde o Senhor tinha me mostrado, do cheque. E esse foi o milagre para encerrar a viagem. E essa daqui é a mala. Glória a Deus, glórias ao Senhor, porque a gente estava cuidando das coisas do reino e Ele cuidou das nossas coisas. E o cara não mexeu em nada, veio tudo. E aí eu queria só dividir o negócio com vocês para encerrar, com muito temor no coração, tá? Mas quando o pastor estava orando aqui, eu estava aqui e eu estava pensando nessa mala. Falei, como que eu vou fazer? Aí o Senhor me deu o seguinte, que essa mala, ela voltou porque Ele tem um propósito com essa mala. Essa mala é um símbolo, porque Deus quer que ela retorne para a nossa igreja, porque a nossa igreja vai enviar de novo essa mala para o campo missionário.
Claro que não vai ser essa mala fisicamente falando. E ele fala que é o seguinte, não vai ser só o Rodrigo, ele vai levantar outras pessoas. Ele fala que vai levantar a igreja para ele. Ele não fala que é o Rodrigo, não fala que é o Vinícius, não fala que é fulano. Ele está falando, a igreja Novo Israel de Deus vai levar novamente essa mala. Porque essa mala ela não podia ficar parada, retida lá no Camboja. Ela tem que continuar a viagem dela. Amém? E aí, do mesmo jeito que o Senhor tinha me falado há um ano atrás que eu ia para algum lugar longe, eu não sabia para onde que é, e agora o Senhor, depois o Senhor me confirmou que era lá no Camboja. Da mesma forma, essa palavra de hoje, ele vai confirmar na vida da Igreja Novo Israel de Deus. Amém? Agora, o último aqui. Aqui são as crianças que nós adotamos financeiramente. Qual é a história dessas crianças? São 2 irmãs e 2 irmãos. É o Nianak, Nanak, Sorion e Ampô, as meninas. São casos muito semelhantes. Os 2 meninos são irmãos e as 2 meninas são irmãs dos mesmos pais, mas eles não são, os 4 não são irmãos. 2 irmãs e 2 irmãos. Mas a história é muito parecida. O pai abandonou. A mãe, o pai falou assim, estou abandonando você e estou abandonando as crianças. A mãe não tinha condição de cuidar deles. E aí o governo local ficou sabendo, pediu para o orfanato recolher essas crianças. Então as crianças do nosso orfanato lá são, sim, crianças abandonadas pelos pais, neste caso. Crianças que os pais veio numa geração sem educação, ter recebido a educação escolar, foram embora para outros países, para prostituição, para trabalhos assim horríveis. E aí, essas crianças são abandonadas nas vilas. Aí, aqueles jovens que eu falei para vocês que lideram hoje, eles saem pelas vilas para ver crianças que estão nessa situação. E aí, trazem para o orfanato. E em algumas situações, as crianças vendem a família vende essas crianças para prostituição sexual na Tailândia. E aí, quando o orfanato tem dinheiro, em vez dele deixar os pais venderem para prostituição sexual, o orfanato vai e compra essas crianças. Porque se o orfanato não comprar, eles vão vender de qualquer jeito e vão vender para prostituição sexual. E aí essas crianças começam a receber tratamentos do Senhor, reforço escolar e tudo. E aí depois que aquilo tudo é curado neles, eles podem voltar para as famílias. Então muitos deles, de final de semana, voltam para a família. Tem o orfanato como se fosse um internato, para ter escola, para ter todo um suporte de saúde, roupa, tudo, e depois eles voltam para a família. Então são essas crianças, 4 crianças que a gente adotou. Eu abri uma conta bancária. Daí cada criança, qual que é o custo mensal da manutenção dessas crianças? É $50 por mês, que o dólar 4 vai dar mais ou menos uns R$800. Aí, como você tem taxa, tem OF, eu coloquei um projeto lá no Instagram, no Facebook, muitos de vocês acompanharam, para a gente estar suportando essas crianças. E como? Então, eu estou querendo levantar 90 pessoas. Por que 90 pessoas? Porque em 90 pessoas, cada um pode dar R$10. Com R$10, nós abrimos a possibilidade que todos ajudem. Porque às vezes você fala assim, vamos arrecadar R$100, 50, para uma família, é muito. Em muitas situações. Então, R$10, todos podem ajudar. O jovem pode ajudar, o pai de família pode ajudar, todos. É algo que é acessível para todos. Aí, mensalmente, eu vou mandar esse dinheiro para eles. E aí, aniversário, Natal, a gente também pode contribuir com um pouco a mais para que a associação possa comprar o presente para eles. Então, como vai funcionar? Eu vou deixar essa lista ali onde o Paulinho está, numa mesa. Quem quiser contribuir mensalmente, coloca o nome, o telefone e o valor que vai contribuir. E aí por que o telefone? Porque eu vou montar um grupo de WhatsApp, onde eu vou informar para vocês a conta, vou lembrar vocês dos dias de pagamento, né? Aqueles que não têm conta bancária podem pagar para mim diretamente. E aqui eu vou mandar relatórios mensais para vocês. Vou mandar foto dessas crianças, como que está o andamento delas. Tá? É um projetinho bem bacana. E por que 4? Porque, gente, é melhor a gente ter pouca e a gente conseguir sustentar do que a gente pegar 10 e o negócio não ser sustentável e aquela criança fica sem um patrocínio. Amém? Então é isso. Pastor, perdão, hein?
Amém. Eu já quero começar contribuindo. Amém. Põe aí. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, né, irmãos? Glória a Deus, uma bênção tremenda, hein? Nós louvamos a Deus por esse trabalho missionário que foi feito. Muito boa ideia de deixar a mala, glória a Deus por isso. Temos a bandeira, né? Nós vamos manter isso aqui, está orando para a honra e glória do Senhor, amém, irmãos? E a gente pode perceber que nós fomos, né? Lá estava você, na pessoa do irmão Rodrigo, não é verdade? E é isso, gente, né? Se eu não posso ir, eu posso orar e posso contribuir, amém? Então vamos mudar mais um pouco a nossa mentalidade sobre missões. Jesus está abençoando, né? Nós estamos enviando, mas ainda é muito pouco. É muito pouco, tá certo? Mas nós precisamos da sua ajuda para que nós possamos fazer muito mais para a glória do Senhor. Amém?